Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com mais um episódio do Podcói e hoje o tema vai ser Meu familiar tem Alzheimer, não abre a boca. E agora, como eu faço para fazer a higiene? Eu sou Mauro Duarte. Eu sou Cíntia Romão. E nós somos o Podcói. E aí, vamos lá, Cíntia, vamos resolver esse problema. Sejam muito bem-vindos, então, ao Podcói. Mais um episódio que a gente vai trazer muita instrução, né? Acho que tem uma dúvida geral das famílias. Hoje nós vamos falar sobre uma situação chata, né? Mas é que eu ouço bastante aqui. Chato, mas comum. Comum. Que eu ouço bastante, praticamente todos os dias. O familiar me liga e diz: Cíntia, meu pai não abre a boca. Minha mãe não deixa eu escovar os dentes. Eles tentam me morder. Eu não sei o que fazer. Fica bravo, Ficam não bravos, quer fazer. Né? A higiene é então, complexo. Se essa é a tua realidade, que você que tá aí nos ouvindo, fica aqui, fica até o final, que nós temos algumas dicas. O Dr. Mauro tá aqui na mesa hoje, como sempre. Hoje eu não quero abrir a boca também. Hoje não vai. Então, e você vai ter muita informação sobre isso, né, doutor? É isso aí, vamos falar bastante. A gente tem alguns casos também que a gente vai mostrar, né? As consequências que a gente vai ter se a gente não conseguir fazer a higiene corretamente do paciente idoso, né? E principalmente que existe ajuda, né? Sim, existe ajuda. Então, eu vou começar fazendo uma perguntinha pra ti hoje. Manda. Olha, hoje ele vai ser um entrevistado. Não, peraí. Não vim com a minha camisa social. Mauro, essas talvez seja a pergunta que mais nós recebemos. Por que uma pessoa que sempre escovou os dentes a vida inteira, cuidou dos dentes, ia ao dentista, depois que tem Alzheimer, né, desenvolve ou adquire, não sei como é que é isso, ou outra demência, simplesmente não deixa ninguém encostar, não deixa tocar perto da boca? Por que tu acha que isso acontece? Assim, a gente tem que entender também que ele tinha uma saúde bucal boa porque ele procurava o tratamento, né? Qualquer pessoa que não fizer a higiene bucal ou não procurar um tratamento odontológico vai ter problema dentário. Então, isso é consequente, né? Então, não tem como fugir. Mas, quando a gente chega na terceira idade, normalmente o Alzheimer apesar que agora a gente já tem casos, assim, de pacientes mais jovens tendo Alzheimer, né? Sim, que é uma coisa assustadora. Cada vez mais, né? Mais comum. Mas, assim, no padrão, né? Que é ali, acima dos 80 anos e tal, a gente tem outros fatores também que levam a gente a começar a ter esses problemas bucais, né? Fatores clínicos, né, do paciente mesmo, quer dizer, muito tempo de tratamentos antigos, né, técnicas antigas, né, a falta de controle, como tu vai ficando mais idoso, tu vai perdendo a tua coordenação motora pra higiene, vai dando aquela preguicinha também, daqui a pouco tu esquece, tu não tá afim, tu não faz a higiene, tu não tem mais a mobilidade de ir ao dentista com a frequência que tu ia antes, né. Tu também, às vezes, não percebe problemas, né? Já que tu não tem mais os teus hábitos de higiene como tu fazia antes. Então, eu acho que isso vai levando tudo um pouquinho, vai levando a que tu tenha problema. E se a pessoa ainda tem Alzheimer, muito pior. Porque daí o que acontece? Muitas vezes, o paciente... Depende da fase do Alzheimer também, né? Mas vamos dizer assim, uma fase média, avançada, ele pode se assustar também. Porque ele não sabe onde ele tá. Né? Ele perde a percepção, né? Claro, ele tá desorientado, ele não reconhece a pessoa que tá ali tentando escovar os dentes dele, né? Pra ele ainda tá lá, talvez, com os 40 anos dele, né? Tá ele no mundinho dele. Tu veio escovar meus dentes porque eu sei escovar. Então, todos esses detalhes, essas nuances, né? Do convívio com a pessoa que tem algum tipo de demência, vai levando a tu ter problema dentário, né? E também o fator de que tu escovar os dentes de alguém já é difícil também, né? Existem técnicas, existe maneira de tu fazer isso. E talvez o paciente com demência ou com Alzheimer, isso pra nós é um cuidado, né? Claro. Mas pra eles, talvez eles entendam isso como uma ameaça. Talvez, né? Exato, porque ele não tá reconhecendo aquilo ali, né? A gente vê muitas vezes quando a gente chega pra atender um paciente idoso, ou no residencial, ou a domicílio, ele tá ali sentadinho, né? Aí tu entra, tal, ele tá te olhando, tal, ele tá meio assim, mas daí quando tu toca nele, parece que ele toma um susto, né? Ele tem essa reação, né? A gente já viu várias vezes. Quer dizer, ele tá no mundo dele, ele tá alienado, ele não tá percebendo as coisas que estão acontecendo ali. Então, sempre é um susto, né? Então, é difícil, é muito difícil. Eu já vi várias vezes, assim, tu atender, né? E aí, esse contato primeiro, que a gente falou, ele leva um susto, aí tu
tenta resgatar Exato. da onde ele tá, né? Claro. Diz, eu sou o Dr. Mauro, dentista. Tu ia muito no dentista? importante. Tu lembra do teu dentista? Aí a pessoa vai... Claro, e pega, né? Aham. Toca, puxa, mexe com ele para que desperte um pouco, né? Sim. E funciona muito bem. E a gente tem resultados ótimos, assim, né? E é bem gratificante quando a gente atende. Sim, eu acho que isso é muito importante porque muitas famílias acham que o idoso tá fazendo manha, Claro, né? isso aí Ou clássico. tá sendo teimoso, Sim, mas não, sim. é uma condição própria da doença, No né? Ele início, tá né? doente, né? Eu acho que assim, a relação do familiar com o paciente com demência, eu acho que a parte mais difícil é no início, né? Em que ainda tá... A que negação. a negação da família, que não quer aceitar que a pessoa precisa de cuidados. E muitas vezes não percebe, porque hoje no dia a dia todo mundo tá correndo, né? Até tem uma história engraçada. Eu tava no consultório agora, uns meses atrás, veio um paciente meu consultar comigo. E eu perguntei pelo pai dele, né? E, pô, e aí, como é que tá o teu pai? Porque a família toda consulta com a gente. Ele, tu não vai acreditar que o pai, não sei o quê, tu vê, olha o que ele fez. Eu disse, mas o pai dele tem uns 80, mais ou menos, 79, 80. Aí ele disse, não, porque todo início do mês ele vai sacar o dinheiro dele lá no banco. E, beleza, a gente deixa ele ir no banco, porque ele gosta de ir no banco. Sim, Ninguém mais vai ao banco, ninguém mas ele vai. vai. Aí ele vai ao banco e tal. E aí ele foi no banco pra pegar lá a aposentadoriazinha dele, que ele queria sacar o dinheiro. Chegou em casa, não tinha nada do dinheiro. E Meu aí eu disse, Deus. pai, e aí? Foi no banco? Tá, fui, E cadê o dinheiro? Aí ele disse, não, eu não tirei. Aí ele começou a se confundir. Ele não sabia o que tinha feito. Meu Deus. Na real, alguém parou ele lá no centro e roubou o dinheiro dele. Ah, que sacanagem. Entendeu? Então, assim, e aí foi aquele despertar, assim, né? E o filho dele indignado. Que, como é que o pai me faz uma coisa dessa? Eu disse, cara, tu já pensou que teu pai pode estar iniciando um processo de demência? Ou ele pode ter tido alguma confusão mental naquele Sim. momento? Tu já avaliou alguma coisa? Aí ele ficou parado, assim, ó. Deu um choque no cara, o cara ficou parado. Então, quer dizer, a família entender e aceitar que tá passando por um momento desse é difícil, né? É difícil. Até meus filhos lá em casa, eles ficam bravos comigo. E é que eu não tô com Alzheimer ainda. Johnny, não ri, Olha, Johnny. não sei, eu acho que ele tem que fazer uns exames. Não. Tô indo. Trazendo assim para o nosso lado da odontologia, quando a família insiste, eu acredito que ela tem o pensamento, se eu não fizer, se eu não escovar, vai piorar, Claro. né? Esse é o primeiro pensamento, né? Eu tenho que cuidar, Claro. né? Mas insistir à força Aí não. pode ficar pior. Pode, fica muito pior. Porque, assim, o paciente com demência, tudo que tu fizer com a força com ele vai ser pior. Então, tu não pode ter a mesma demência que ele, né? Né, Johnny? Essa é boa, olha. Não dá, ó, né? Isso dá um corte, hein? Não tu tem que- Não dá pra ter a Tem que demência. ter um lúcido nessa relação aí, senão não vai dar certo. Então, assim, ó, o que tu faz? Se ele tá muito agitado, naquele momento não tá conseguindo, tu espera, Sim. né? Tu espera, vai fazendo um outro momento que ele esteja mais propício a fazer aquilo que tu quer fazer, né? Ou faz no banho, que daí ele já tá num momento que tu já tá ali dentro do chuveiro. A higiene dentária no banho é muito usado nas clínicas, né? Nas diretrizes. Hoje até aconteceu sempre acontece, né? De um familiar ligar e falar que, ó, o pai, ele é muito... ele é um querido, mas já vou avisar vocês. Ele, às vezes, é agressivo, eu comentei que vocês iam, ele não quer o atendimento. Aí eu já preparei a equipe, né? Claro. Ó, se ele não força, né? Sim. Não, se ele não quiser o atendimento, Não quer. força, não quer. Mas tenta chegar conversando, que é o que a gente conversa, senta, Sim, depois... faz a técnica toda, né? Conquista a confiança dele pra depois, né, ir pro atendimento. Aí o familiar preocupado, toda hora, elas foram lá, conseguiram, não sei o quê. Quando a gente deu o feedback de que ele foi muito querido, porque daí eu acho que as gurias se assustaram do jeito que eu falei pra elas. Sim, elas já chegaram Elas já assim, chegaram, né? Apavoradas. E ela disse, não, foi muito tranquilo o atendimento, né? Porque tem que ter uma técnica, eu acho que isso o COI Claro. preconiza, né? Claro. De trazer, tu já, né, tem experiência e Claro, sempre... a gente desenvolveu isso também Desenvolveu. com o tempo, né? E a gente passa para as dentistas que estão com a gente, né? Que estão nos ajudando, esse tipo de informação. E elas acompanham a gente também, então... E como tem uma frase que tu usa sempre quando alguns cuidadores ou familiar até que
quer que a gente atenda e o idoso não quer. E aí tenta forçar, e aí tu diz, cara, não é pra ser um trauma, né? Exato, não é claro. pra criar um trauma, né? Não é pra ganhar uma batalha. Vamos ganhar a guerra, né? Não é ganhar a guerra. É isso aí. Então o objetivo não é vencer uma batalha, é conquistar a confiança mesmo deles. Claro, né? e tu sabe que tu vai conquistar aquela confiança e vai perder, né? Sim. Porque na outra consulta Tu vai ter que conquistar de novo. Então, é tipo aquele filme. mesmo. Então, todo atendimento tu tem que conquistar. batalhar, né? Não é fácil. Então, é bem legal. Mas o controle da saúde bucal, a família tem que entender que é importante. Precisa fazer o controle de saúde bucal. Precisa ter o controle dentário. Hoje a gente tem, o COI tem esse serviço, a gente faz a domicílio, as pessoas, nós temos todos os nossos canais aqui de comunicação, quer dizer, as pessoas podem nos achar fácil, e a gente vai lá, faz a avaliação, e tem toda a técnica e equipamento para isso, então Sim. a gente está desenvolvendo isso já há bastante tempo. Eu queria que tu falasse, porque assim, a gente tem, quero que tu fale um pouquinho, eu vou mostrar uma foto depois. Vamos. A gente sempre, os dentistas vão lá, fazem o que tem que fazer, o procedimento, e eu sempre falo o retorno. No paciente idoso, o retorno sempre preconizo 3 meses. 3 Sim. a 4 meses, tá? Sim. E a família, vocês familiares que estão me ouvindo, gestores, né, cuidadores, eu queria que vocês entendessem, com a palavra com o Dr. Mauro, o porquê, porque a pergunta sempre é, mas eu vou a cada um ano no dentista fazer Sim. minha revisão, por que tem que ser? Ele nem tem dente. Sim, Às vezes é sim. só uma dentadura, né? Sim. Isso que eu escuto, tá? Sim. É só uma dentadura que Sim, ele usa. claro. Então eu queria que tu falasse para os cuidadores, para os familiares que estão me ouvindo, a importância de ter esse acompanhamento a cada 4 meses. Não, nós temos pacientes que a gente faz acompanhamento mensal. Mensal. Então, o acompanhamento... Depende do grau, né? Depende do grau de comprometimento que a pessoa Sim. tem. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente que tem ainda algum grau de lucidez, que se locomove, que ele possa caminhar, que ele consiga ainda ter uma alimentação, que ele consegue se alimentar sozinho, é um paciente que a gente pode espaçar mais, porque ele vai conseguir ter um controle da higiene mais fácil, um paciente acessível. Tu dizes passar mais, mas não um 4 ano. meses. Não, um ano não existe, nem pra gente um ano, né? O controle bucal tem que ser de 6 meses, que é o que se preconiza. Pacientes com doenças periodontais até menos tempo, né? Mas um paciente saudável, jovem saudável, de 6 meses. Agora, um paciente idoso, que a gente tem vários tipos de comprometimentos bucais, desde restaurações muito antigas, falhas dentárias, prótese mal adaptada, doença periodontal. Então, é um paciente que precisa ter um controle mais curto. A Sim. gente está preconizando 4 meses para o paciente padrão, digamos assim. Aquele paciente que tem ainda condição de fazer a própria higiene. Que tu vai ali só orientar ele, ou tu vai só controlar para ver se ele tá fazendo a higiene. Mas assim, ele ainda consegue fazer. Mas se não, o ideal mesmo é de 3 em 3 meses. E pacientes acamados de 2 em 2 ou até mensal, dependendo da situação. Mesmo com prótese, né? Totais. Mesmo com prótese totais, Ou mesmo com removíveis. gastro, né? Porque eu já ouvi também, Sim. meu pai não come mais, ele usa gastro. Então a gente sabe que as sondas, elas diminui, lógico, não vai fazer alimentação via oral, mas a gente tem a questão do refluxo, Sim. a gente tem a questão das doenças bucais que ficaram antes dele botar sonda, né? Quanto tempo faz que não fez a higiene da boca e aí vai lá e bota uma sonda, não resolve nada. Nós temos um paciente que a família entendeu, Nossa, já vou mãe. falar sobre essa foto. Tem um estômago, não saem daqui, continuem aqui nesse canal. Tem um paciente que a gente atendeu, que tem gastro, e nós fomos chamados lá pelo mau hálito, né? E o acúmulo de tártaro, mesmo sem alimentação via Sim, oral, claro, horrível. E aí horrível. ela faz o acompanhamento familiar, a família entendeu que a cada 3 meses a gente tinha que voltar lá. E a gente voltou em 3 meses pensando que não teria tanto tártaro. E tinha. Ele tinha, né? Porque a gente tem a questão da saliva, né? E tem a questão do cálcio que vem da saliva que fica nos dentes. Então, tu pensa uma boca que tá mais seca e o refluxo, que o paciente normalmente que usa gastro, ele tem um refluxo, principalmente se quando fazem a dieta ou quando vão colocar a dieta na sonda, não coloca da maneira correta, ou ele tá meio deitado, ou botaram muito rápido, né? Fizeram a ingestão muito rápido, ele vai ter refluxo. E esse refluxo é um resto
de alimento que vem pra boca. Que vem pra boca. Então, a gente vê muito comum, a gente vê pacientes que usam gastro tendo placas na mucosa. Não é nem tártaro. A gente vê pacientes com placas aderidas duras na mucosa. Por quê? Porque o refluxo que vem pra boca, ele já não consegue engolir, muitas vezes está até deitado, não tem mais o movimento da digestão, né, da deglutição. E aquilo fica na boca. Então, a gente tem que ter esse controle de higiene. Assim, por dizer, um paciente acamado, o controle de higiene tem que ser muito, muito, muito em cima. Tem que ser de 2 meses, muito controle, sabe? E pacientes que têm dentes, né? Pacientes edêntulos, mais fácil. Mas pacientes que ainda têm alguns dentes, então tem que ser um controle muito. Porque a microaspiração por restos alimentares da boca... E a infecção pulmonar, pneumonia, tem vários problemas que a gente tem com o paciente que fica nessa situação. Então, às vezes tá com uma pneumonia lá, tá recidivando aquilo e não sabe por quê. E aí vai dele antibiótico, aquilo não resolve. E não sabe o que né? é. E é uma questão bucal daí. Essa prótese, é assim... o que eu recebo muito também. Essa prótese peruana, né? Foi a primeira prótese que acharam na humanidade. Ó, tá, meu pai faz uso de prótese, não precisa de limpeza do profissional, porque é retirada. É que às vezes a família tem que entender, e os cuidadores, enfim, quem tá nos ouvindo, que às vezes eles não querem tirar. Não querem tirar. Eles não querem tirar nem pra dormir. E eu já tive pacientes que escovavam a prótese na boca. Em boca, na boca. E às vezes o próprio cuidador, porque ele não quer tirar, imagino que pense, é melhor eu escovar em boca do que não escovar. Só que daí, essa é uma prótese, tá? Que o familiar também falou, o pai tem prótese total, não, só queria que tu visse sobre o dente que caiu. Dentinho que caiu. Tem 150 anos essa prótese. Sobre o dentinho que caiu. Só que olha a sujidade da prótese. Ali, ó. Foi uma das causas de muito câncer bucal, aquele desenho no céu da boca ali, que a gente chamava isso de câmara de sucção. Se fazia aquele aprofundamento no céu da boca para dar sucção no céu da boca. E isso pra causou ter retenção na dentadura. Isso não se usa mais, né? A gente fecha isso quando a gente vê, né? Sim. É que essa dentadura a gente trocou, né? Trocou. Pela sucção, mas isso é uma prova de que realmente precisa, né? De limpeza. E sabe assim, profissional. As próteses móveis, elas são feitas de resina, certo? A resina, ela tem, com o tempo, ela abrasiona. E ela tem microporos, assim. E esses poros, com o tempo, de tanto tu escovar e abrasionar aquela resina, ela perde o brilho e ela vai abrindo esses poros. E aí fica contaminado, assim. Então tu tenta limpar e não limpa, porque tá dentro da resina. O nosso produtor, antes da gente começar, ele fez uma piadinha, né? Sobre, o Dr. Mauro vai dar umas dicas de como limpar a dentadura hoje. E na verdade, eu queria que tu desse umas dicas mesmo. Por quê? Tem várias, né? Mas... Acredito, agora o meu lado senso crítico tá fazendo cara de nojo, mas existe. A pena que a gente não pegou as escovinhas ainda. É verdade, não pegamos mais. Dá uma dica aí, porque às vezes o pessoal, gente, primeira coisa é tirar da boca, né? Sim, lógico. Assim, a prótese... O óbvio tem que ser dito, tá? Tira da boca. Qualquer tipo de prótese móvel, certo? Mesmo aquelas que tem aquelas armação metálica e uma parte de resina, ela tem que ser higienizada fora da boca. E de preferência com produtos que não sejam abrasivos, porque o abrasionamento da resina vai levar ela a formar poros. E formando os poros, ela vai grudar mais alimento e aí vai ficar um processo o tempo todo formando tártaro. Então, assim, escova com a escova de dente. Só que a escova de dente, para prótese móvel, existe uma escova específica para prótese móvel. Se tu tá nos assistindo e tá perguntando, mas que tipo de escova é essa? Deixa nos comentários que eu te mando uma fotinho, mando o nome da escova. Deixa ali nos comentários, tá? Que a gente manda. Então, é uma escova que ela é mais dura. Sim. E ela consegue higienizar a prótese. E ela tem cerda para os dois lados do cabo. Então, uma cerda mais larga, que é para escovar a parte livre da dentadura, e uma fininha, assim, que parece um tufo só, que é para escovar por dentro, principalmente nessa parte aqui, que é difícil de entrar com a escova de dente. Então, pode-se usar produtos que tem para se vender hoje, que são produtos de fazer higiene em prótese, né? Corega, Tabs, esses produtos. Não pode falar o nome.
Tudo bem. E depois ele nos patrocina. Nos patrocina aí, Corega. Então, a gente tem essa situação. Quando tá numa situação que nem essa, tem que chamar o dentista, porque isso a gente tem que fazer uma remoção mecânica, né? Tem que usar ultrassom, pastas profiláticas e tal. Mas uma alternativa também é tu fazer um escaneamento dessa prótese com o próprio esponjinha. Pegar uma esponjinha mais abrasiva e pode esfregar um sabãozinho neutro, esfregar bem a prótese, depois vem escova com a pasta de dente normal, com a escova, e pronto, tá higienizado. Guarda ela seca? Guarda seca. Ou dentro do copo de água? Não. Antigamente era, né? Antigamente guardava era, mas não. do lado da cama, o bidezinho, botava... Pode seca bem bonitinha, tem as caixinhas específicas, guarda na caixinha bonitinha. Antes de colocar, lava de novo, porque ela vai estar ressecada, né? E aí pode manter por muitos anos. Então é mito, se tu guardar ela seca, ela vai estragar, ressecar, nada disso. Não, nada disso. Não vai estragar. Então, professor Pardal. E aqui, uma coisa que funciona muito, que todo mundo faz sem pensar na idade, são os protocolos. E isso, para nós, nos atendimento domiciliar, tu sempre fala que isso é um problema. Então explica para nós aqui, que tá nos ouvindo, o que é isso aqui que a gente tá vendo. Hoje a gente tá vendo o que todo mundo quer. Quem não tem dentes, né? Quer voltar a ter os dentes, né? E a odontologia pode oferecer isso com os tratamentos de protocolo, né? Que são implantes onde a gente coloca a prótese apoiada sobre esses implantes. Maravilhoso, perfeito. Até o momento em que tu chega numa idade onde tu não consegue mais fazer o teu controle de higiene. Então, isso se torna um problema para nós, porque o implante, ele precisa ter a higiene correta. Né? Há muito tempo atrás a gente acreditava que os implantes não tinham doença periodontal. E hoje a gente sabe que tem doença periodontal, né? Que é a minha próxima foto. Ali, isso aí é um paciente que sofreu com a doença periodontal, com a falta de higiene, a gengiva inflamou, infeccionou. Nós estamos com o implante solto aqui, todo exposto, né? Aí, olha lá. E ainda teve um aprofundamento do lábio contra os implantes, né? Pela sucção, criou aquela hiperplasia gengival. Esse é um caso bem complicado que a gente está para resolver agora. Né? Porque a paciente tem vários outros problemas sistêmicos que não permitem que a gente chegue ali e tire aqueles implantes, né? Então a gente está pensando o que fazer com um caso que nem esse. Uma das ideias é a gente escanear essa paciente, porque hoje com os equipamentos de scanner a gente consegue moldar um caso desse, porque um caso desse não é nem moldável, né? É difícil de tu moldar um caso desse. Mas a gente consegue escanear um caso desse, replicar isso num modelo, no laboratório, e fazer uma barreira que vai encaixar ali, que eu acho que essa é a ideia que a gente vai tentar, uma barreira que encaixe ali por baixo, até que a paciente tenha condições que a gente possa remover esses implantes. Isso é fantástico, né? A tecnologia nos ajudando. E aqui no COI, a gente tem, né, gente, os melhores equipamentos de alta qualidade. E o scanner veio para nos ajudar, né? Muito, vai facilitar pacientes muito. que não conseguem realizar a moldagem, hoje a gente consegue moldar, né? Escanear pacientes sedêntulos, que antigamente não podia, não dava. Agora, o scanner funciona muito bem. E esse é um caso que o scanner vai te ajudar. Vai resolver o problema praticamente. Mas é um caso que a gente vê. Imagina um paciente desse, tá? Ela é uma senhora, ela já tem seus 80 anos, ela tá demenciada, ela tá dentro de um residencial. Então, é uma paciente que não tem a mínima condição dela fazer a higiene dela. Não tem coordenação mais, né? Nada. Então, quem faz a higiene são as pessoas responsáveis pela clínica. Ok, eles tentam. Mas como é que tu vai fazer? Ela ainda faz a ingesta oral. Então, ela mastiga, ela come. Então, imagina com aqueles espaços ali, o quanto de comida fica ali. Então, o pessoal do residencial nos chamou porque eles estavam preocupados com o tanto de comida que ficava na boca depois que ela comia. E o risco dela ter uma aspiração, engasgar, né? Porque muitos pacientes engasgam com pequenos fragmentos de alimento que fica na boca. Então, a gente tem que cuidar muito disso, né? O paciente idoso, depois que ele come, ele não pode deitar. O ideal é que ele fique sentado numa poltrona, fazer a digestão sentado, que tu tenha acesso, que tu veja ele, né? Não é comer e deitar, que nem a gente faz. Não pode, tirar o cochilo, a céstia. Tirar a céstia. É muito perigoso isso. Então,
a tecnologia está nos ajudando e olha como os casos são reais, né? Sim. O protocolo que quando ela fez, provavelmente, quando ela tinha lá os seus 50 anos, foi uma solução maravilhosa para ela. Hoje é um problema, né? Hoje é um problema. É um problema. Falando no cuidador, eu quero falar com vocês que acordam cedo ou cuidam em casa, vão trabalhar, dão banho, trocam fralda, dão alimentação, administra remédio, cuida para não cair, fica todo o tempo, né, ao cuidado do seu idoso, mas chega na hora da higiene, não consegue fazer. Simplesmente não consegue fazer. O que tu dá de dica para esse cuidador? Pro familiar, o cuidador que tá nos ouvindo. Pra quem estiver ali no momento, né? A gente tem várias maneiras, né? Por exemplo, se o paciente se desloca até o banheiro, a gente tem uma situação. Se ele não se desloca, tu vai ter que fazer higiene na cama, certo? É uma outra situação. Então, o que a gente tem que pensar assim, ó? O paciente que se desloca até o banheiro, tu pode fazer a higiene como tu faz a tua. Escova de dente, claro que tu não vai conseguir passar fio dental nele, mas escova de dente. Se o paciente é colaborativo, tu até pode usar uma escova interdentária, né? Que é aquela escovinha que passa no meio dos dentes. Sempre com bastante pasta, com controle, uma pasta fluoretada, uma pasta boa. Então, tu vai conseguir fazer a higiene dele. Agora, se tu tá tendo dificuldade de fazer a higiene do paciente, a gente tem as técnicas da bonequinha, né? Que a gente pega aqueles palitinhos, tipo palitinho de picolé, né? Enrola ele numa gaze, molha no antisséptico bucal e faz a limpeza da mucosa do paciente, né? Então tu consegue fazer com a própria escova de dente, com um pouquinho de Listerine, não precisa nem ter pasta, porque se o paciente não pode ter nada líquido na boca, porque muitas vezes se engasgam, tu só molha, passa daquele antisséptico e esfrega nos dentes do paciente e com a gaze tu vem limpando. Cotonete funciona muito bem também para tu fazer essa limpeza dos dentes. Só que assim, é um processo que tem que ter calma. Sim. Não é um processo que tu vai conseguir fazer correndo, né? E a gente sabe que às vezes a gente tá correndo, né? Então, se tu não tá com tempo para fazer aquele processo, tu tenta fazer do jeito que tu pode, mas tu já sabe que pelo menos uma a duas vezes ao dia, tu tem que fazer uma higiene correta. Então, a melhor que tu puder. Então, é questão de habilidade e de manejo. O cuidador, ele tem que ter essa sensibilidade do manejo. Ele tem que entender o momento. O horário, né? Mais tranquilo. O horário mais tranquilo. Ele não precisa ser como a gente que comeu, tem que escovar. Sim. Pode escovar depois de um tempo. Quer dizer, ele pode também fazer a higiene no banho, depois ele almoçou, espera um pouquinho, deixa ele ficar um pouco mais calmo, porque ele tá cansado. Né? O paciente idoso, ele cansa quando ele almoça. Então, espera um pouquinho, deixa ele descansar um pouquinho. Daqui a pouco ele tá mais desperto, tu vai lá e faz a higiene. Então, tem que tentar. O que não pode, e que a gente vê muito, é desistir. Certo? Não consigo. Então, se desistir, chama o COI, que o COI vai lá e resolve. E tipo, tem alguns... Aí chama nós todos os dias. Chama nós todos os dias. A gente pode atender todos os dias, não tem problema. O que eu vejo muito é que a gente tá falando aqui hoje, gente, de pacientes demenciados, pacientes com Alzheimer, pacientes com condições especiais, né? Claro, lógico. Então, o que eu aprendi nesses 4 anos de COI, né? De atenção ao idoso, a fala mansa. Né? Tu chegar devagar na pessoa, dar comandos pequenos, né? E a tranquilidade. Porque se tu chegando, porque eu já vi, né? A gente vê de tudo, né? Fica assim, ó, ligeiro. Vamos rápido. Não dá, né? Eu sei que a correria do dia a dia, né? Quem cuida em casa é melhor, né? Tem mais tempo, tem mais tempo, tá em casa, né? tá mais o cuidador dentro da instituição, eles trabalham muito e são o nosso braço direito dentro da instituição. Aliás, vocês estão de parabéns, cuidadores, né? Que entendem, né? E respeita quando tu fala pelo menos uma no dia. Eu acho que isso ficou muito gravado, porque agora a gente chega no residencial, às vezes eu chego só pra visitar o residencial, eu digo, tô fazendo pelo menos uma no dia, igual o Dr. Mauro falou, que a prêmio. É ótimo, gravou, né? De qualidade. Não deu pra fazer de manhã? A gente faz esses treinamentos, né? A gente tem uma parceria com muitas clínicas em Porto Alegre. E dentro dessa parceria,
eles podem contratar a gente para fazer treinamentos das equipes. Sim. Então a gente vai com tudo, com todos os equipamentos, com muita informação, muita foto, brincadeira. Então é um encontro bem legal. A gente faz esses encontros com o número de funcionários que tiver, né? A gente não precisa ter uma plateia. Mínimo, a gente junta lá 3, 4 conversa, depois num outro momento pega mais 3, 4 conversa de novo. Então a gente vai fazendo esse treinamento, porque muitas vezes o cuidador não, ele vai higienizar a boca daquele paciente como ele faz a dele, certo? Ele às vezes ele não entende o grau de dificuldade, ou ele até entende, mas ele não acha, ele não vê a importância nisso, né? Então, de repente, se ele escova os dentes dele de manhã e depois ele trabalhou o dia inteiro e ele vai escovar só à noite, ele acha que isso é o certo. Se pra ele tá funcionando, ele acha que vai funcionar pro idoso, só que pro idoso não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente precisa que eles entendam isso. Então, a gente dá um curso, é muito legal, é uma palestra, na real. É uma palestra bem legal. E bem divertida, bem legal. O último até, que foi, eu vou citar o nome, né? Que é a da vovó Franciose. E o feedback dela que pós-curso, pós-treinamento, foi muito bom. A equipe aderiu o que foi colocado lá e na linguagem simples, né? Nada técnico, o dia a dia. Porque a gente vive esse dia a dia, né? Claro. Então, quando nada disso funciona, todas as tuas dicas maravilhosas que tu deu não funciona. Não funcionar, o que a gente faz? Chama o COI. Chama o COI, exatamente. O controle bucal também, odontológico, tem que ser feito. Não pode também achar que tu só vai escovar os dentes para sempre. Aí não vai dar certo. Tem que ter um controle. Por isso que os residenciais, assim, que eu considero hoje em Porto Alegre, em qualquer lugar, mas principalmente em Porto Alegre que a gente tem mais experiência, os residenciais que têm o serviço de odontologia se diferenciam dos que não têm. Sim. Isso não é puxar o fogo pro nosso assado, mas na realidade é importante que a gente entenda que a saúde é toda a saúde, né? A boca faz parte. Então a gente tem que ter a saúde bucal. E a gente sabe vários problemas que a gente tem quando a gente perde a saúde bucal, né? O paciente sofre muito e tem várias complicações sistêmicas. Então, os residenciais que já estão entendendo isso, e que no nosso grupo são muitos, né? Já entendem essa necessidade. Então, eles já treinam os cuidadores já têm essa preocupação com a odontologia, eles têm critérios, eles selecionam as escovas, deixam tudo num compartimento, eles definiram horários. Então, tem todo um esquema para que a gente faça que a odontologia funcione dentro de um residencial. E chamando a gente, fazendo a parceria com a gente. Então, isso agrega muito a qualidade de um residencial. Então, eu acho que se eu fosse procurar hoje um residencial, a questão da odontologia tinha que ser uma coisa importante, porque a gente vê muitos casos, a gente vai te mostrar, bota aí uns casos aí, Cíntia. Deixa eu ver se eu tenho deixa eu ver se eu baixei, para aí. Vamos ver se eu baixei outros casos. Se não, esse eu acho que eu não baixei mais. Isso aí, economiza, tem 1 milhão de casos. Sim, tem 1 milhão de casos, mas não rolou, gente. A minha técnica ali, a nossa técnica aqui não de funcionou. Falhou. Mas assim, o mais importante que a gente queria deixar para vocês hoje é o nosso trabalho. O que o COI faz, Dr. Mauro? Até onde o COI vai? Nós vamos bem longe. Não explicou muita coisa, explicou, mas não explicou. Nós vamos onde tem o problema. Chamou, nós vamos, né? Então, a gente consegue fazer hoje, em cima dos equipamentos que a gente tem, a gente consegue fazer... Quais equipamentos? Nós temos o ultrassom, né? A gente consegue ter o ultrassom, aquele ultrassom que a gente usa no consultório para fazer a limpeza, né? A gente tem para fazer a limpeza nos pacientes. Isso é uma dúvida que o pessoal tem muito, né? Sim. Como que vocês chegam na nossa casa? Leva o como? Nós temos tudo. É tudo hoje. Os equipamentos elétricos facilitaram isso, né? Então, a gente tem ultrassom, que a gente consegue fazer a profilaxia com qualidade e com conforto. A gente tem também, quando necessita, a gente tem os aparelhos de raio-x. Então, a gente consegue fazer um raio-x lá na residência do paciente, o que nos dá uma assertividade no que a gente vai fazer muito grande, né? Porque uma coisa é tu olhar e outra coisa é tu ver realmente a imagem comprovando aquilo que tu acha que tem. Né? O diagnóstico no paciente idoso é difícil, muitas vezes tu não tem um acesso tão fácil para olhar, para enxergar com luz e tal. Então a gente tem os recursos para nos facilitar isso. Então a gente tem o raio-x, a gente tem o ultrassom, a gente tem a broquinha,
né? O barulhinho. Que o pessoal, o Johnny ama a broquinha. A gente tem a broquinha, né? Que a gente consegue usar também. As próteses, a gente tem também os motores para se fazer as próteses. Sim. A gente tem tudo elétrico também, consegue se fazer prótese. Tratamento de canal também a gente faz. A gente tem uma especialista em endodontia que faz todos os nossos trabalhos. Então, hoje, assim, o atendimento odontológico, o home care, ele não perde nada pro atendimento que tu tem no consultório. Pelo Nada. contrário, né? Eu acho que a pessoa... Tecnicamente não perde nada. E ele ganha ainda. E ele ganha, né? Porque é no conforto da casa, é no Claro. conforto de onde ele estiver. E o familiar também ganha, Sim. né? Porque o deslocamento, né? Em custo-benefício. Pá. Né? Não, e assim, hoje a gente tem pacientes que a gente atende em residência que não são idosos, né? É. Isso também é importante. A gente Sim. atende qualquer pessoa que tenha boca, tá? Boa! Né, Johnny? Tem boca, a gente atende. Tem boca, a gente atende. Não precisa ter dente, viu? Pode só ter ter que ter boca. Mas Isso é é isso, né? importante. Então, gente, a gente faz em qualquer pessoa, né? Crianças também, né? É. Então, é um serviço que funciona muito bem no conforto da tua casa, no teu tempo, no teu horário, no teu momento. Então, eu acho que é um ganho muito isso grande. é importante, porque a gente não divulga muito isso, né, É, gente? a gente Vocês que não estão nos divulga. ouvindo aí, a gente não divulga muito isso. Vamos Mas tu divulgar. tá pensando aí, mas como eu queria um atendimento em casa, meu horário é curto, pode chamar o COI, que ele não Claro. atende só pacientes idosos. Sim. E lembrando, nós temos todas as especialidades, né, doutor? Todas. Todas as especialidades prontinha pra te atender no conforto da tua casa. E com a qualidade igual que tu teria numa clínica. Igual. Todos os equipamentos são todos esterilizados e controlados na nossa clínica, Sim. né? Então tem todo o controle Dentro das normas. dentro das normas de vigilância sanitária. Uhum. Então é muito tranquilo e o resultado dos trabalhos também são muito bons, né? Porque Isso é os uma dentistas dúvida bons. bastante recorrente que eles, quando eu falo com o familiar, o meu contato direto com você, familiar, me perguntam, né? Como que vocês fazem com os materiais? Né? Uhum. Então, a gente explica aqui que tem um vou falar a palavra errada. Vou falar potinho, né? Tem um Tupperware Sim. separado para o Claro. instrumental já utilizado e outro, né? Com Claro. os instrumentais já esterilizados. Sim, Então, eles são todos embalados. Todos embalados. Porque assim, a vigilância sanitária, ela controla isso, né? Sim. Então a gente tem normas, agora mudou todas as Todas. normas, né? Nós então, mudamos junto. Mudamos tudo, quer dizer, então a gente todo mundo tá adequando isso dentro das novas normas de vigilância sanitária. Então, o COI tá vinculado à M3, que é a nossa clínica, né? Que nós já temos há 35 anos, e ela tá dentro da M3, dentro dos processos que existe na M3 para controle de esterilização. Então a gente quer te deixar bem seguro de que o atendimento é de Claro. qualidade, segurança, né? A gente não brinca em serviço. O nosso cenário é todo antigo aqui, mas a gente atende pessoas jovens, né? Jovem. Não é antigo, é vintage. É. Tá? O nosso A cenário gente atende a Cíntia e atende pessoas jovens meu também, Deus, né? Eu sofrendo bullying no YouTube, brincadeira. Com isso, vocês têm que valorizar. Ativa o sininho, se inscreva. Vou botar um som pra nós aqui, que não eu esqueci as pilhas. Compartilha esse episódio se faz sentido pra você. Tu lembrou de alguém, eu tenho um amigo, eu tenho alguém que eu conheço que precisa saber disso, né? Claro. Compartilha e me ajuda, né, gente? Eu sofri bullying aqui em rede de, né, Manda na perguntas internet, também, né? né? Pode mandar Manda perguntas também. É bem né? legal. Entra no nosso Instagram, que é @coi.atenção ao idoso. Se você for lá no chat, vai falar diretamente comigo, diz: oi, Cíntia, eu te vi no YouTube. Isso aí. Valoriza o passe da gente. E não, e tu sabe, eu tava pensando agora que essa questão do atendimento odontológico, a gente tava conversando aquela questão da negligência, né? Uhum. E a gente já viu casos de negligência sérios, Sim. né? Casos que levaram até ao óbito o paciente. Então a gente vê que a negligência com a saúde bucal, muitas vezes, ela não é intencional. Certo? Porque às vezes tu pode negligenciar ou tu pode tratar mal alguém intencionalmente, né? Tu tá ali, tu tá... Às vezes eu não faria isso, ninguém faria, mas uma pessoa que tá desequilibrada, que tá cuidando de um paciente, quantos casos de maus tratos a gente vê, né? Uhum. Então, mas o descuido com a saúde bucal, ele pode não ser intencional,
né? Pode ser uma coisa assim de tu não valorizar, de tu não perceber, né? Tu tá preocupado com tantas coisas, né? Dentro do teu dia a dia e que tu não valoriza aquela questão. E hoje a gente já sabe que o descuido com a saúde bucal pode ser uma negligência grave com a pessoa que tu é responsável, né? Então a gente tem casos já disso. Então é importante saber que vamos ter atenção, né? Vamos se ligar, vamos dar uma olhadinha, de vez em quando chamar um dentista ou levar no dentista, né? Os idosos que têm condições levam no dentista dele lá, o dentista que já atende ele há anos. Sim. Leva ele lá, ele adora, ele vai gostar, ele vai bater um papo. Porque a gente não pode negligenciar a questão da saúde bucal. Porque ela pode se tornar muito grave e pode levar ao óbito o paciente. E a gente já viu casos assim, e não foi um nem dois. Infelizmente. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem pra dar, né? Esse é o episódio de hoje, né, gente? A gente queria trazer atenção. A gente nunca fala sobre o COI, né? A gente abre aqui a mesa, a gente abre a mesa para traz convidados, falando das suas empresas, gestores, Sim. né? Mas hoje a gente queria falar um pouquinho do nosso serviço e falar dessa importância que a odontologia é prioridade. E eu escuto muitas vezes assim, Cíntia, que eu tô indo pela prioridade. Tá, mas qual é a prioridade? Qual a calça é a prioridade, nova, né? Qual é a prioridade? Então, nós deixamos essa mensagem para vocês. Nós sabemos quão difícil é cuidar um familiar ou um paciente com demência. Não é fácil com Alzheimer, não é fácil, né? Ele vai sumindo aos poucos, não é resistente. Mas se tu não tem, se tu auto te avalia, né? Eu acredito, se tu é cuidador, né? Se tu é cuidador dessa pessoa e vê que tu não tem habilidade, não consegue fazer essa higiene, tem que comunicar ao familiar, né? E o familiar tem que ter a sensibilidade de dizer, não, peraí, tem pessoas... E até a domicílio também, né? Domicílio, a gente já teve pacientes nossos que eram muito bem cuidados, assim, com tudo que precisava ter, e num determinado momento as pessoas despertaram que ele não estava indo ao dentista. E aí, quando a gente chegou lá, estava um caos. Então, a pessoa tinha tudo que precisava, menos a saúde bucal. Então, vamos cuidar disso aí. E que não entendam que a gente está dizendo que vocês não estão cuidando. Não é isso, né? Não, tô falando isso mesmo. Viu? Tá falando. Olha, não sou eu que tô falando. Não, tô brincando. Mas é que às o vezes alerta, né? Passa despercebido. Né? Não Passa vamos... eu acho que tem que pecar pelo excesso, né? Não pela falta. Exatamente. Então, vamos cuidar, porque negligenciar a saúde bucal pode ser muito constrangedor para quem cuida, né? Aqueles então, casos olha de ali pra tua câmera ali, dá um recado especial pra quem tá te ouvindo, pra gente encerrar o... Gente, eu acho que o recado na questão é o que a gente vem batalhando já há bastante tempo. Eu já tô há 35 anos nisso e há 5 anos no COI. Que vale a pena a gente cuidar pela saúde bucal. Vale a pena a gente cuidar da saúde bucal da gente e vale a pena a gente cuidar da saúde bucal da pessoa que a gente ama ou que a gente tem a responsabilidade de cuidar. Então, hoje tem recurso, hoje tem como limpar, hoje os alimentos são mais propícios para ter menos problemas bucais. Hoje a gente tem escovas maravilhosas, pastas boas, quase todo mundo, né? Infelizmente, quase todo mundo, mas tem acesso a uma pia, a uma água, a conseguir fazer uma higiene bucal. Então, o nosso recado é esse, né? Não vamos negligenciar e não vamos passar a imagem de que a gente não se preocupa com aquela pessoa. Porque preocupar com alguém ou tu cuidar de alguém é tu cuidar ele plenamente em todos os aspectos da saúde dele. E da questão mental também, né? Sim. Então, esse é o recado, né? Nós estamos aqui, tem acesso, tem como resolver. Fácil. Isso agora, aí. se não resolver, aí fica na consciência de cada um. Isso aí. Então, gente, era o que nós tínhamos hoje pra vocês, esse episódio. Compartilhe com alguém que precisa, tem um familiar, né? Que busca, que acha que não tem, já chegou no limite, não sabe como ajudar. Chama a gente, chama o COI, né? Acesse as nossas redes sociais. Nós estamos aqui pra ajudar vocês. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.